Olá, tudo bem? Passadas as etapas do processo de seleção, daremos início às orientações no que se refere à elaboração dos trabalhos de conclusão de curso dos soldados em formação do Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba. Vamos falar agora dos documentos utilizados em pesquisa de campo. Lembram que eu falei para vocês que vocês têm um link? Pronto, lá naquele link tem todos os arquivos e todos os documentos devem seguir o modelo exposto no manual institucional disponibilizado aos alunos em formação e, no caso agora, também aos orientadores. Então, existem 3 documentos especialmente, nós temos mais, que são aplicados em algumas situações específicas, mas para a pesquisa de campo nós temos 3 documentos específicos que não podem deixar de existir. Que é a carta de anuência da instituição, onde a instituição vai dizer que o aluno ele é estudante da mesma, certo? Para que ele possa levar essa carta de anuência lá na representante do campo de pesquisa, onde ele vai elaborar, onde ele vai buscar esses dados. O termo de consentimento livre e esclarecido, que precisa ser assinado pelos participantes, quando for o caso de pesquisa de campo, e a carta de aceite, que é preenchida e assinada pelo orientador, dando ênfase à responsabilidade do mesmo durante esse processo de coleta de dados no que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa. Sobre a autoria do texto, é responsabilidade tanto do orientador quanto do orientando. Fazer uma revisão final do TCC do que se refere à autoria da escrita antes de submetê-lo ao depósito final. Para tanto, segue-se as devidas orientações. E aí a instituição, a coordenação especificamente, trouxe uma ferramenta que os professores de metodologia já usam na disciplina. Por quê? Porque o COPSPIDE é uma ferramenta muito utilizada no âmbito acadêmico e evita também erros no que diz respeito a um equívoco de trabalhos que possam ter plágio. A gente não pode chegar no aluno e dizer, olha, seu trabalho está plagiado, sem que a gente mostre um relatório. Então, o COPSPIDE é uma ferramenta para testar exatamente as cópias indevidas de outros documentos disponíveis na internet. O que é que são cópias indevidas? É exatamente quando o autor, o pesquisador, ele adapta ou transcreve trechos de outros documentos sem seguir as normas de citação e de referências. Sai pegando trechos fragmentados e jogando no trabalho. Porém, ressaltando novamente, a gente precisa ter cuidado na hora que for dizer que existe plágio em um trabalho acadêmico. A gente precisa mostrar esse aluno no relatório, dizer onde é que está esse plágio, para que possa ser feita a devida correção. E por que a gente usa o COPSPIDE? Porque ele traz algumas vantagens. Quais são as vantagens? A verificação de plágio, destacando cada parágrafo de forma individual. Então, ele sempre traz a análise de linha por linha, parágrafo por parágrafo. Ele mostra os links de onde foram retiradas essas informações sem a devida citação. Ou seja, eu chego já com o relatório de plágio e falo, olha, tem plágio, mas eu não só estou te dizendo que tem plágio, estou te dizendo que tem plágio e o relatório de plágio já está me mostrando onde é que estão os links de onde foram tiradas essas informações. Diferenciar as citações do texto sem considerá-los plágio, que isso é muito importante. Tem programa que a gente coloca o trabalho e aí considera a citação como plágio, e citação estando feita a devida formatação, né, conforme as normas da ABNT, manual da instituição, e inserindo no final a lista de referências, a gente não pode considerar isso como plágio, certo? Sobre análise e verificação de plágio, nós trazemos também aquela questão polêmica. Qual é o percentual de plágio permitido? Quantos alunos não chegam, professora, pelo amor de Deus, qual é o percentual permitido? Então, quanto maior a quantidade de termos comuns, maior será a similaridade entre os arquivos. É importante destacar que o limite permitido é de 2,99, o que representa uma estatística de termos relacionados a áreas temáticas e não um índice de plágio. E o que é que são termos relacionados? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Percebam que nós temos um tema, o uso diferenciado da força na abordagem policial. Eu posso falar de abordagem policial sem falar de atuação, posso falar de abordagem policial sem falar em força,
Posso falar na questão de abordagem policial, muitas vezes sem falar dos abusos, certo? Não. Então, isso são termos relacionados. Percebam que eu tenho um texto, a maior parte dele é em preto, mas eu tenho os termos relacionados. São esses termos relacionados que vão chegar até 2,99. Então, é bom se atentar a essas questões, porque a maioria das temáticas a gente não tem como evitar repetição de conceitos, de termos, a gente não tem. Então, isso sempre vai existir, independente do trabalho acadêmico ou científico. Tchau, tchau, até a próxima e nos encontramos via WhatsApp e nas reuniões online.